Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Andréia, Laura, Liliane. Bom dia a todos e a todas, Natália. Bom dia a todos e a todas. Então, espero que todos vocês estejam bem. A gente já está começando o nosso encontro remoto de hoje, né? E a gente já está gravando, né, para disponibilizar para quem não puder estar. E hoje, pessoal, a gente vai encerrar o ponto 1, começar o ponto 2, lembrando que a gente tem 6 pontos para ver nessa disciplina, né? Na primeira unidade, mais 6 pontos para ver na segunda unidade, gente. Então, vamos aí começar o nosso assunto de hoje. Sim, se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem no áudio ou peçam para alguém ler, porque quando eu estou apresentando aqui os slides, eu não consigo ver o chat, né? Só quando eu sair. Bom, pessoal, a gente vai continuar o ponto 1, encerrar esse ponto 1, História, Origens e Evolução do Direito Internacional. Esse é o ponto inicial da nossa disciplina. Assim, Moswoli não entra muito nesse assunto, não. Quem fala melhor é Ildebrando Scioli sobre esse tema. A gente vinha falando do histórico do direito internacional na antiguidade, falou do surgimento desses tratados escritos, né, que começaram a surgir no Egito Antigo, já há 3.000 anos atrás, e até hoje os tratados seguem a forma escrita, né? O tratado, ele é negócio jurídico solene. A gente também falou de instituições de direito internacional presentes na antiguidade, que existem até hoje, como a própria diplomacia, né, arbitragem, declaração formal de guerra, entre outros institutos. E a gente vai iniciar agora falando dos marcos do direito internacional público na Roma Antiga. Na Roma Antiga tinham 2 marcos. O ius gentium, que é o direito dos estrangeiros, e o ius fetiali, o direito público externo romano. Como é que era essa questão do ius gentium? O ius gentium, pessoal, era o ordenamento que regulava os estrangeiros em Roma. Que o cidadão romano, ele tinha o ius civilis. O ius civilis, como o próprio nome indica, ele deu origem ao nosso direito civil. Já os estrangeiros eram regidos por um ordenamento à parte chamado de ius gentium. Então, por exemplo, o ius gentium, ele estabelecia algumas, não só obrigações, mas direitos para os estrangeiros em Roma. Claro, só quem tinha as prerrogativas maiores, obviamente, eram cidadãos. Mas, se vocês acharem Roma por ser injusta, por dizer, não, mas Roma tinha um direito para o cidadão, o ius civilis, e tinha um direito para os estrangeiros, o ius gentium, que significa literalmente direito das gentes, né? Olha, se você comparar com a Grécia, na Grécia, os estrangeiros praticamente não tinham direito nenhum, e um estrangeiro para viver em outro país, em outro país não, em uma cidade-estado grega, né, na polis, ele geralmente era apadrinhado por um cidadão. Esqueci até o nome desse responsável, desse cidadão responsável por ele. Então havia uma relação ali de clientelismo. Em Roma, não. Em Roma havia esse urgêncio. Por exemplo, peguem a Bíblia. Na Bíblia, alguns de vocês, principalmente no Novo Testamento, né, e nos Evangelhos que retrata isso, alguns de vocês devem ter reparado que o Pilatos, né, o governador romano, ele fica irritado porque Jesus não se defende. E por que isso, né? Porque Pilatos era um funcionário, alto funcionário público romano, e o Eugênio determinava que ninguém poderia ser condenado sem um contraditório. Então, por isso que Pilatos insiste tanto. Não é porque ele fosse bonzinho, é porque ele fosse romano, né? Claro que, aparentemente, a história de Jesus tocou ele, mas chega um ponto que ele se irrita e cai na conversa dos judeus, né? Mas isso acontece porque o Eugênio, como eu disse, ele determinava que se você for um homem livre, você tem direito sempre ao contraditório. Então, por isso que ele insiste que Jesus se defenda.
Se Jesus fosse um escravo, que era considerado coisa, né, res, ou seja, regulado pelos direitos reais, como vocês sabem que direitos reais têm a ver com coisas, né, porque já pagaram a disciplina, ele ia dizer, porque o escravo em Roma era a propriedade absoluta, dizer, não, pegue seu escravo e crucifique. Por outro lado, a Bíblia também dá pistas sobre, pistas não, a Bíblia também mostra um pouco os privilégios do cidadão romano, né? Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo, como vocês quiserem, embora fosse judeu, ele tinha cidadania romana, né? Ele era etnicamente judeu, mas os romanos concediam a sua cidadania para aquelas pessoas de família mais rica e importante, como era o caso da família de Paulo. E Paulo, por exemplo, ele usa o privilégio de foro para ser julgado em Roma, e quando Paulo é condenado à pena de morte, ao invés de ser crucificado, que era uma pena cabível somente para estrangeiros e escravos, porque a morte na cruz é uma morte que você vai morrendo sufocado, sofrendo muito, né? Então, cortam a cabeça de Paulo. A maioria dos cidadãos romanos, inclusive, que eram condenados à pena de morte, eles preferiam se suicidar, seja tomando veneno, alguns davam uma festa, como chamavam os amigos, como fez Sócrates, né? A referência era Sócrates, e no final tomou veneno, ou então cortavam os pulsos na banheira. Então, essa era a forma mais usada pelos romanos, né, para a pena de morte, preferiam suicídio. Bem, pessoal, já o ius fetiale é o direito público externo de Roma, né, que regulamentava as relações de Roma com os outros países vizinhos, né. Roma usava muita arbitragem, a, a, a diplomacia, então essas disposições eram estabelecidas pelo ius fetiale. Partindo para a Idade Média, a gente lembra que a Idade Média é um período no qual existe o poderio da Igreja Católica, né? E que, portanto, os marcos do direito internacional da Idade Média são relativos a esse poderio da Igreja Católica. Primeiro tem a Paz de Deus, do ano 989, que seria uma bula, uma proclamação papal, que dizia que durante uma guerra deveria haver a distinção entre os beligerantes e não beligerantes e a proibição da destruição de colheitas, né? Beligerantes são os militares e não beligerantes a população civil, que alguns de vocês devem saber que em latim guerra é bellum, né? Então por isso que a gente tem esses termos em português, beligerantes, bélico, então decorre daí. A proibição da destruição de colheitas hoje inclusive é crime de guerra, né? Que é chamado política de terra arrasada. Então, repare, é do ano 989, não é 1000, é 900 mesmo, né? Ou seja, é mais de 1000 anos atrás. Já a trégua de Deus era outra proibição de proclamação papal, né? Que proibia batalhas em certos períodos com feriados dia santos, que eu acho muito legal. Ou seja, você pode fazer guerra, mas não pode fazer guerra na Sexta-feira Santa, não pode fazer guerra no domingo, né? Nos feriados e nos dias santos. Apesar que isso tem algum sentido, né, no sentido de dar uma folga aos militares nesses períodos. Acho que vocês já viram até documentários que, na Primeira Guerra, né, no Natal, ingleses e alemães chegaram a jogar bola, fazer confraternização e lutando em lados opostos. Mas, enfim. Bom, prosseguindo aqui, né? O conceito de guerra justa, que foi desenvolvido por Santo Agostinho e Tomás de Aquino, né, dois pensadores da Igreja Católica. Interessante que sempre a gente cita os dois, né, mas lembrando, Santo Agostinho é do comecinho da Idade Média e São Tomás de Aquino já é do final, né? São Tomás de Aquino já era professor universitário em Sorbonne, era doutor em filosofia, né? Mas os dois colocam o seguinte: uma guerra só é justa quando feita para combater infiéis e revidar ataques. Combater infiéis aí, como alguns de vocês devem lembrar, tem muito a ver com o movimento das cruzadas, né?
no qual se combatia os muçulmanos. E talvez alguns de vocês nem acreditem no que eu vou dizer, mas é verdade. Na Idade Média, os cristãos eram considerados mais fundamentalistas, para não dizer fanáticos, do que os muçulmanos. Inclusive, as primeiras universidades surgem no mundo muçulmano. O principal avanço científico na Idade Média é no mundo muçulmano, não é no mundo cristão. E revidar ataques. Hoje em dia, a única modalidade de guerra admissível para o direito internacional público, como a gente vai estudar, inclusive no ponto direito de guerra, é a guerra defensiva, ou seja, para se revidar ataques. Guerra não é mais forma de resolução de conflitos. Na Idade Moderna, por sua vez, a gente está seguindo aqui o período histórico, né? A Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla. O principal marco é a Paz de Westfália, do ano 1648, que pôs término à Guerra dos 30 Anos. Delimitou a fronteira dos Estados nacionais, trouxe a criação de novos estados e instituição de uma sociedade internacional. A Paz de Westfália, e talvez aqueles de vocês que gostem de ler textos de filosofia e de ciência política, já devem ter escutado o termo Estado Westfaliano. O Estado Westfaliano, pessoal, é aquele Estado que possui a soberania absoluta, tá? Por quê? E esse é um detalhe bem interessante, até porque de vez em quando eu pego o TCC de Direito, no qual as pessoas presumem que a soberania hoje seja absoluta. Não, gente. A soberania é relativa, mas a soberania foi consolidada nesse modelo de Estado westfaliano. Dentro desse modelo de Estado westfaliano, todos os estados são soberanamente iguais, não tem um estado superior ao outro, e também não haveria nenhuma entidade internacional, seja a Igreja Católica, como ela foi durante a Idade Média, ou seja, por exemplo, uma autoridade imperial, como o Sacro Imperador, que tivesse autoridade acima dos estados. Não, todos os estados têm o mesmo nível de soberania e cada estado é livre para definir a sua lei, no sentido de seu ordenamento jurídico, o seu rei, ou seja, o seu governo, né, e a sua fé. Inclusive, nesse período, os estados passaram a ter religião oficial. Essa expressão de um rei, uma lei e uma fé veio do francês, né? Un roi, un loi, un roi, un loi et un foi. Que cada estado definia aí normas aplicáveis, sua modalidade de governo e sua religião sem prestar assistência a outro. E o que é mais interessante, se você tivesse uma religião diferente da religião oficial do Estado, você poderia ser preso, perseguido ou ter restrições. Por exemplo, no civilizado Reino Unido, se você não fosse anglicano, por exemplo, você não poderia ocupar cargos públicos. Geralmente os que não eram anglicanos, pronto, uma vantagem que o Reino Unido dava em relação aos países católicos, né? Apesar de, como eu disse, proibir cargos públicos e propriedades para quem não fosse anglicano. Eles permitiam que aquelas pessoas fossem para as colônias. Então, nos Estados Unidos, isso gerou um movimento muito grande, outras denominações, não só católicos, mas outras denominações protestantes, já que naquela época não havia evangélicos ainda, né? O movimento evangélico vai surgir, é o protestantismo histórico, né? Vão para os Estados Unidos e lá dão origem ao movimento evangélico, aonde o movimento evangélico moderno nasceu nos Estados Unidos, né? Então, isso é bem interessante. Essa Guerra dos 30 Anos, que a Paz de Westfália colocou fim, foi uma guerra que começou entre os países católicos e protestantes da Europa e acabou terminando no 0-0, empatado. E aí foi definido isso. Cada estado vai delimitar suas fronteiras, inclusive o passaporte, que teve origem em Roma, volta a ser adotado, porque cada estado fiscaliza a sua fronteira. Existe uma sociedade internacional formada por estados igualmente soberanos, e novos estados vão surgir, né? Então, o modelo de soberania absoluta surge na Paz de Westfália, e esse modelo de soberania absoluta, ele acaba ficando relativizado, hoje a soberania, desculpem,
Hoje a soberania ela é relativa devido a várias coisas que vão começar a surgir a partir do final do século XIX, né? Inclusive o surgimento das próprias organizações internacionais, mas aí já é na Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, pessoal, a gente tem vários marcos, né? Lembrando que a Idade Contemporânea é esse período que a gente vive que começou com o final da Revolução. Aliás, com o final não, com o começo da Revolução Francesa. Primeiramente, ao Congresso de Viena, de 1815, que pôs fim à Era Napoleônica, delimitou a jurisdição dos rios europeus e reconheceu a neutralidade perpétua da Suíça. Esse Congresso de Viena, ele tentou haver um retorno da ordem pré-napoleônica à Europa, mas não conseguiu. Delimitou essa jurisdição dos rios europeus, principalmente dois rios principais, o Ruhr e aliás, o Reno e o Danúbio, né, criando o regime de livre navegação para pessoas de vários estados nesses rios, e reconheceu a Suíça como um país neutro. Acho que alguns de vocês já ouviram falar que a Suíça é um país neutro, não é o único que existe hoje, viu? Mas foi o primeiro reconhecido assim internacionalmente como Estado neutro. Existem outros, inclusive aqui no continente americano, né? No continente americano a gente tem o Panamá, a Costa Rica, que são países neutros. Na minha opinião, o Uruguai também deveria ser, tem todo o perfil para isso. Geralmente países neutros são pequenos e são países que não se envolvem em política e conflitos internacionais. A Santa Sé também é um Estado neutro, né? E a Suíça? Por que a Suíça se tornou neutra? Porque, veja só, antes da neutralidade, a Suíça era o principal ponto de recrutamento de mercenários, que são aqueles soldados que lutam por dinheiro na Europa. Durante a Revolução Francesa, os mercenários suíços que foram contratados para defender a família real Bourbon na França morreram. Como a Suíça é um país pequeno, isso gerou uma comoção muito grande e a partir dali eles decidiram que não mais iam se envolver em conflitos internacionais, né? Que a Suíça só mandaria mercenários para a Santa Sé, que é a guarda suíça do Vaticano, que existe até hoje. Até hoje tem essa guarda suíça, vocês já devem ter, quem já foi lá já viu, e quem não foi lá já deve ter visto fotos daquele pessoal que usa aquelas roupas do século XV, mas eles recebem treinamento de defesa moderno, tá? Inclusive, quem faz parte daquela guarda suíça, depois geralmente vai trabalhar como segurança de banco. Para você ser parte da guarda suíça, tem que ser suíço, 18 a 22 anos, ser católico e fazer voto de castidade durante o período que serve, né? Bom, então, pessoal, a partir daí a Suíça se tornou neutro e isso facilitou que a Suíça se tornasse um lugar extremamente seguro e ajudou o sistema bancário, que já era desenvolvido, porque eles recebiam dinheiro do mundo inteiro, mas isso tornou a Suíça um lugar seguro e facilitou o desenvolvimento bancário do próprio país, né, que se tornou um dos lugares mais seguros do mundo, apesar que isso também foi muito mal explorado por corruptos nazistas que usaram a segurança suíça para esconder dinheiro obtido ilicitamente, seja roubado dos judeus, seja conseguido através de corrupção, tráfico de drogas. E por isso que nos últimos anos, gente, vocês devem ter reparado, o Ministério Público na Suíça ele tem atuado muito rastreando contas suspeitas, inclusive de várias pessoas aqui no Brasil corruptos, né, que tinham contas lá na Suíça, que tem ainda, né? Bom, nós temos também como marco na Idade Contemporânea a extinção do tráfico negreiro pelo Reino Unido, tráfico de escravos, UK, lembrando, UK é United Kingdom, né, que é o Reino Unido. Vocês sabem que a gente não pode chamar o Reino Unido de Inglaterra porque é só uma parte do Estado, né? O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte.
Então, no começo do século XIX, o Reino Unido ele atuou muito, inclusive militarmente, para que o tráfico de escravos fosse abolido. Isso ocorreu por duas coisas. Primeiro, no Reino Unido havia muitos grupos abolicionistas por motivos religiosos e humanitários. Isso é fato, viu? E o outro motivo é devido à questão do capitalismo. O Reino Unido era a principal potência econômica durante todo o século XIX e eles tinham interesse em promover o trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalho assalariado, pessoal, ele movimenta a economia, né? Então, o trabalhador, por menor que seja o salário dele, ele é um consumidor, enquanto que o escravo, o padrão de consumo de um escravo é o mínimo possível, né? Então, uma economia capitalista moderna é incompatível com o trabalho escravo. O trabalhador ele tem que ganhar o mínimo que seja para que o dinheiro volte a circular na economia. Ele compre alimentos, produtos, vestimentos e haja uma circulação desse dinheiro na economia. É interessante notar, por exemplo, que vocês sabem, alguns de vocês devem saber que essas ferrovias, inclusive as que a gente tem aqui na nossa região, teve, né? Hoje em dia não tem mais. Elas foram instaladas por britânicos e eles se recusavam a contratar trabalho escravo, justamente para promover essa questão, né? Eles já tinham, nesse sentido, uma preocupação social nesse aspecto do século XIX. Né? Empresas empreiteiras britânicas que instalam ferrovias no Brasil não usam trabalho escravo. Né? Doutrina Monroe, Estados Unidos, 1923, a América para os americanos. Essa doutrina Monroe foi emitida pelo presidente dos Estados Unidos, James Monroe, não tem nada a ver com a Marilyn, que nem era, o nome dela nem era Marilyn Monroe, né, era Norma Jean. A América para os americanos. Como é que seria isso? Esse presidente dos Estados Unidos, primeiro, tem dois significados. Né? No começo do século XIX, que os Estados Unidos ainda não tinham adotado seu caráter intervencionista, a América para os americanos significava que os Estados Unidos iam apoiar qualquer processo de independência dos países do continente americano. Inclusive, o primeiro país a reconhecer o Brasil como Estado soberano foram os Estados Unidos. Né? Depois, a partir da metade do século XIX, a América para os americanos passa a espelhar o caráter intervencionista, que os Estados Unidos adotam uma postura intervencionista muito grande em relação aos países da América Latina. Né? Vocês sabem que eles começam tomando metade do território do México, que é aquela área que vai da Califórnia ao Texas, que até hoje muitas cidades e estados têm nome em espanhol, né, como Los Angeles, que é Los Angeles, São Francisco, tem o Novo México, Colorado, que é vermelho em espanhol, né, etc, etc, etc. Nevada, então aquela área ali, Las Vegas, né, aquela área ali tem nomes em espanhol porque pertencia ao México. E os Estados Unidos pagaram a indenização mínima ao México por essa perda de território, foi depois de uma guerra, né, entre os Estados Unidos e o México, e imediatamente, um ano depois, houve a Corrida do Ouro da Califórnia. Né, eles provavelmente já sabiam que naquela área tinha ouro. Então, após 1823 não, perdão, após 1850, a América para os americanos significa também o caráter intervencionista do governo dos Estados Unidos na América Latina. Né? Eles passam a intervir em todo o continente, não só nos países mais próximos. E aí, muitos brasileiros, gente, até se irritam porque os americanos, quando falam América no singular, se referem ao seu país, né? Mas eu fiz intercâmbio lá, e aí é o seguinte, quando eles falam América no singular, de fato eles se referem ao seu país. Agora, quando eles falam Américas no plural, aí eles estão referindo ao continente como um todo. Então é assim que eles diferenciam. Mas tem muitos norte-americanos lá, principalmente aqueles que trabalham com estrangeiros, né, professores, etc. Aí eles se referem corretamente, eles chamam United States ou US, justamente para não gerar esse imbróglio, dizer, não, você que nem eu até lembro numa aula, eu digo, não, mas eu também sou americano. Aí você, não, you are South American. Ou seja, você é da América do Sul, né?
A Conferência de Genebra de 1864 trouxe a criação da Cruz Vermelha, que foi a primeira organização internacional com finalidade técnica. Bem, pessoal, a Cruz Vermelha, talvez alguns de vocês saibam o surgimento da história, apesar do nome, ela não tem nenhum objetivo religioso, viu? Ela é uma entidade totalmente apartidária, neutra, não tem filiação religiosa. Em países muçulmanos, inclusive, ela usa o símbolo do crescente, que vocês sabem que o símbolo dos países muçulmanos é aquela lua crescente, né? E essa cruz vermelha foi criada como? Bem, tinha um suíço chamado Henri Dunant, que em 1859 ele estava viajando no norte da Itália, que é vizinho à Suíça, né? Ele era um comerciante rico, e ele presenciou a Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino foi o Império Austríaco contra os italianos e franceses. Essa batalha, que durou as 8 horas, deixou 20 mil mortos e feridos. E esse senhor Dunant, ele ficou horrorizado porque ele percebeu que cada exército mal cuidava dos seus feridos, e boa parte dos soldados morria sem assistência nenhuma. Então, o que é que ele fez? Ele contratou dinheiro dele, umas agricultoras italianas, para socorrer qualquer soldado, mesmo que fosse do lado contrário, mesmo que fosse do lado austríaco. Até falando, tutti fratelli, que significa em italiano todos irmãos, né? Depois disso, ele passou a promover palestras na Europa pela necessidade de se criar uma entidade internacional que prestasse socorro a soldados, independente do lado que eles lutassem da guerra. A partir daí foi criada a Cruz Vermelha através de um tratado. No início, essa Cruz Vermelha só trabalhava em relação a guerras. Depois, ela estendeu para catástrofes como tsunamis, terremotos. Mesmo hoje, na pandemia, ela continua atuando, né? Ela é considerada a primeira organização, agora internacional, né? Com finalidade humanitária. Porém, alguns autores atuais, inclusive Mausoli, ele diz que não é organização internacional, ela é uma ONG. Na verdade, gente, por ser uma entidade que tem mais de 150 anos, ela tem características de ONGs e de organizações internacionais. Por exemplo, como ONG, ela é dirigida por pessoas particulares. A Cruz Vermelha é dirigida, o Comitê Central, né? Exceto suíço, só pode ser suíço. Por que só pode ser suíço? O fundador é suíço e a Suíça é um estado neutro. Outro ponto, porque ela é organização e porque muitos autores dizem que ela é organização, porque ela é criada por tratado. O tratado dá a personalidade jurídica dela e dá prerrogativas a ela. Agora, é claro, devido à sua própria característica de ser entidade neutra, ela tem sim características de ONG, recebe doações, apesar que hoje muitas organizações internacionais, inclusive a ONU, também recebem doações. Mas a ONU, percebe, ela é dirigida pelos Estados partes. A Cruz Vermelha não é dirigida pelos Estados partes da Convenção de Genebra. Quase todos os estados no mundo são parte dessa convenção, né? Ela é dirigida por 7 suíços, porque o fundador é suíço. Aliás, o fundador foi a primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, merecidamente. Inclusive, o coitado gastou a fortuna dele com essa entidade. O nome era Henri Dunant. Bem, pessoal, a gente tem as conferências de Haia e Genebra. Aliás, as conferências de Haia, perdão, Genebra é a outra. 1899 1907, que trouxe a criação da Corte Internacional de Justiça. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bem, pessoal, as conferências de Haia, foram duas, né, 1899 e 1907, criaram essa Corte Nacional de Justiça, que existe até hoje. Ela começou a funcionar a partir de 1920, portanto, ela tem 100 anos. Essa entidade não foi o primeiro tribunal internacional, mas é um dos mais importantes. O Brasil foi representado nessas conferências de Haia pela figura de Rui Barbosa, e por isso é que tem o apelido dele Águia de Haia. Esse apelido dele, Águia de Haia, se dá devido à atuação destacada que Rui Barbosa teve lá em
lá em Haia, né? Inclusive, ele foi escolhido um dos primeiros juízes. Ele não chegou a tomar posse porque ele já estava velhinho, né? Ele acabou morrendo, aí o governo brasileiro mandou Epitácio Pessoa, que depois foi presidente, na época era professor da Faculdade de Direito do Recife, que hoje é da UFPR, naquele tempo não tinha UFPR, tinha a Faculdade de Direito, né? E vários brasileiros foram juízes nessa Corte Internacional de Justiça, né? Como o Rezec, que é um autor que eu gosto muito de usar, e atualmente o professor Antônio Cansado Trindade, de Minas Gerais, né? Ele está lá, vários, José Sete Câmara, Filadélfio de Azevedo, a gente teve vários juristas importantes lá em Haia. Por que se demorou tanto a criar tribunais internacionais? Porque quando a soberania era absoluta, você não poderia criar tribunais internacionais, já que se todos os estados são soberanos e não há nada acima da soberania, então não tem sentido ter tribunais internacionais, porque eu estou criando tribunais que tenham jurisdição sobre os estados, né? Então, só foi possível criar a partir daí. E Rui Barbosa representou o Brasil muito bem lá, ele era um grande orador, né? Tem várias histórias sobre isso. A família de Rui Barbosa, depois disso, se dedicou muito à diplomacia, né? Patriarca da família. Inclusive, tem aquela menina da Globo, Marina Rui Barbosa, aquela ruivinha. A família dela, ela é trineta de Rui Barbosa, né? A família dela, o pai, o avô, todos são diplomatas. Tem uma porção de parentes que são diplomatas. O Tratado de Versalhes, de 1919, pôs fim à Primeira Guerra Mundial e criou a Liga das Nações, também chamada Sociedade das Nações, né? Esse Tratado de Versalhes foi o tratado que pôs fim à Primeira Guerra, como a gente leu aqui, mas naquele momento foi criada a Liga das Nações para prevenir o surgimento de outra guerra na mesma escala. Vocês sabem que essa entidade não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial, e em 1945, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, ela foi substituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, que existe até hoje, né? O que é interessante destacar é que a ONU ela não conseguiu impedir várias guerras de 1945 para cá, mas apesar disso ela tem um papel importante, embora hoje muitas pessoas critiquem, e de fato há várias críticas justas à ONU. Por outro lado, há muito oportunismo político, mas a ONU, pessoal, ela consegue realizar um trabalho muito importante, principalmente de assistência aos países mais pobres. A ONU ela tem um problema que ela foi desenhada para um sistema internacional de Guerra Fria que não existe mais. Hoje, o sistema internacional é outro. O sistema internacional de hoje é um sistema multipolarizado e a ONU, principalmente o Conselho de Segurança, deveria ter sido atualizado para essa nova realidade. O problema é que tem muito interesse em não se atualizar o sistema internacional e adequar a ONU a esse sistema internacional. Em 1946, a gente teve o Tribunal de Nuremberg, né, que trouxe os julgamentos nazistas dos criminosos de guerra. Foi a primeira vez que pessoas naturais foram julgadas por um tribunal internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nuremberg tem muitas críticas. Uma das críticas é que alguns crimes pelos quais os nazistas foram condenados não estavam positivados, gente. Como, por exemplo, o crime de genocídio. Crimes de guerra já eram positivados desde o final do século XIX, como, por exemplo, matar prisioneiros, tortura, isso aí. Mas genocídio, que é você exterminar uma população, como aconteceu com os judeus, não era positivado, e eles foram condenados. Então, o Tribunal Penal do Nuremberg, há várias críticas por desrespeitar o princípio da anterioridade da lei penal. E, por último, a gente tem a Declaração Universal de Direitos do Homem, 1948. Essa declaração é mais uma carta de intenções do que um tratado, e um detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Quando ela surgiu em 1948, ou seja, há mais de 70 anos, ela se chamava Declaração Universal dos Direitos do Homem, fazendo remissão à Revolução Francesa, né, que tem os direitos do homem e do cidadão.
É, a, e aí, depois se mudou para direitos humanos, porque os direitos humanos são inclusivos, então cada vez mais você amplia. Então, começou com direitos humanos, depois você passou a discutir direitos da mulher, da criança, dos idosos, né, de indígenas, de segmentos, por exemplo, LGBT, então já não tinha mais sentido chamar direitos do homem, e houve essa modificação para direitos humanos. E hoje há, inclusive, uma tendência de abranger, para além dos seres humanos, entender os animais como sujeitos de direito, e aí talvez também mudem daqui mais um tempo a denominação. Aqui as referências, né? Esses livros todos estão atualizados, o livro do Ildebrando Dacioli, do Mausuoli, do Rezec. Porém, para essa parte do histórico, o melhor autor, eu acho, Ildebrando Dacioli. Rezec não fala quase nada, Mausuoli fala pouco, e a Scioli aprofunda mais esse histórico, né? E pronto, encerramos o ponto 1. Pronto, aqui Turini fez uma pergunta. É verdade que há muitos desvios monetários envolvendo a ONU? Sim, como qualquer entidade. Houve sim, com certeza, né? Se tem. E outras organizações também, gente. Infelizmente, é onde tem ser humano, há a possibilidade de corrupção. Pronto, alguém tem mais alguma pergunta relativa a esse ponto 1? Que aí eu já vou começar o 2, né? Pronto, não tem pergunta, né? Ótimo. André está perguntando se esse ponto 1 é cobrado em concursos OAB. Não sei como falar, viu? Assim, eu não sou tão focado em concursos, não, tá? Agora, os assuntos assim que são mais importantes para isso, do ponto de vista dessa disciplina, seria o ponto 4 e principalmente o ponto 10, né? Aí realmente cai. O ponto 4, a questão do controle de convencionalidade, que é extremamente importante para vocês. Aliás, se algum de vocês está fazendo TCC sobre a questão de audiência de custódia e não cita controle de convencionalidade, que é um assunto do ponto 4, o TCC de vocês tem uma falha séria, viu? Tenho certeza disso. E o ponto 10 na questão da lei de imigração, tá certo? A lei de imigração tem sido cobrado bastante nas últimas OAB, mas assim, histórico, às vezes menciona alguma coisa da Declaração Universal, mas assim, eu também não sou, como eu disse, eu não sou professor de cursinho de concurso, então eu não estou muito atualizado, não. Mas a OAB eu tenho acompanhado, porque às vezes a gente faz alguma palestra sobre isso, né? E os últimos, sempre lei de imigração está caindo, sempre está caindo essa questão da lei de imigração. Mas a lei de imigração a gente vai ver lá no ponto 10, tá? E aí, aquela outra dica que eu falei, principalmente para vocês, se algum de vocês está fazendo TCC sobre audiência de custódia, é, abordem controle de convencionalidade. A banca pode não enxergar, de repente a banca só tem professor de penal e não sabe o que é isso, ou acha que não é necessário, mas é necessário. Se vocês forem levar um TCC desse para publicar num evento ou numa revista, eles vão falar: como é que você quer fazer um TCC sobre audiência de custódia e não cita controle de convencionalidade? A audiência de custódia existe devido ao controle de convencionalidade, tá certo?
Então, fiquem ligados nisso. Depois, quando chegar mais ou menos, pronto, no começo de setembro eu coloco a enquete para vocês decidirem aqueles pontos mais 2 pontos para cair na prova de vocês. Se vocês quiserem, podem colocar o ponto 1, se vocês gostam dessa parte de histórico. Isso depende da turma, a maioria das turmas não gosta dessa questão de histórico, né? Mas aí fica a critério da turma. Eu acatarei a expressão de vocês. Pessoal, vamos começar o ponto 2, teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Esse ponto 2, ele cai na prova de todo jeito. Eu tive que fazer uma modificaçãozinha agora, de última hora, por isso que eu não coloquei esses slides já antecipadamente no Moodle, né? Mas eu vou colocar hoje e junto a eles eu já vou colocar o exercício de fixação. Por favor, não esqueçam de fazer o exercício de fixação. Pronto, a gente pode combinar logo. O exercício de fixação do ponto 1 e 2, vocês poderão responder até o final do mês. Ou seja, até o dia 31 de agosto. E aí, lembrando, o exercício de fixação ele vale meio ponto, independente do número de questões acertadas. E quem não fizer, leva 2 faltas. Tá? Exercício de fixação vai continuar, mesmo a partir do momento que a gente tenha aulas presenciais dentro da ACES, tá? Porque nem todo mundo vai poder frequentar, e aí a gente estabelece para todos todo ponto do assunto sempre ter um exercício de fixação. O exercício de fixação aqui está pronto, falta só publicar, será publicado hoje, no período da tarde, juntamente com esses slides, né? Porque inclusive, eu tenho que converter no Moodle, eu tenho que converter no formato PDF. Eles pedem para converter, aí eu não tive tempo de converter. Tá só no formato slide, né? Então, o ponto 2, como eu disse, obrigatoriamente ele cai na prova, devido à importância. Se vocês não conseguirem compreender esse ponto, pessoal, vocês não vão conseguir compreender a disciplina. Por isso, eu peço que vocês prestem atenção e, se vocês tiverem alguma dúvida no momento da apresentação, podem perguntar. E quando eu estou apresentando aqui nos slides, por favor, perguntem no áudio, porque eu não consigo ver o chat, né? Só depois, quando eu saio, aí eu consigo ver o chat. Paul Guggenheim diz que o direito internacional ele tem alguns pressupostos básicos. E aí, vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala pressuposto básico, significa que são elementos fundamentais, e se faltasse um desses elementos fundamentais, perdão, não haveria o direito internacional público. Primeiro, a pluralidade de Estados soberanos, ou seja, é o mais óbvio, né? Só há direito internacional porque tem vários Estados soberanos. Se houvesse somente um Estado soberano no mundo, só haveria direito nacional, não é óbvio? Pronto. Quantos Estados soberanos tem no mundo? Ninguém sabe ao certo, viu, gente? Inclusive, quando eu visitei a ONU, eles até frisaram isso, né? Ninguém sabe quantos Estados soberanos tem, porque tem Estado que é reconhecido, que não é reconhecido, que há divergência, mas aproximadamente 200 Estados soberanos. Na ONU, tem 195, sendo 193 membros permanentes e 2 observadores, né, que seria a Santa Sé e a Palestina. Então, há a pluralidade de Estados soberanos. Então, se existem Estados soberanos, você precisa de normas para regulamentar as relações entre eles. Se houvesse só um Estado, só haveria direito nacional. Convivência internacional, pronto. Outro elemento fundamental, outro pressuposto fundamental, porque não basta que existam muitos Estados soberanos. Eles precisam conviver entre eles, porque na medida que eles convivem entre eles,
é necessário ter normas jurídicas que regulamentem essa convivência, seja no aspecto econômico, seja no aspecto político, tá certo? Se esses estados fossem isolados, então também não haveria necessidade de um direito internacional. Pensem no mundo de 1984, daquele livro do George Orwell, que com certeza alguns de vocês já devem ter lido, né? Naquele mundo não precisa de um direito internacional. Naquele mundo distópico, né? Eu recomendo a leitura, inclusive tem na biblioteca. Tem. Alguns professores passam, principalmente no começo. Não sei se algum professor passou para vocês a leitura do livro, né? 1984. Eu li quando eu estava na faculdade também. Princípios jurídicos coincidentes. Bom, não, além de existirem muitos estados ao redor do mundo, além deles conviverem entre si, outro pressuposto para o surgimento do direito internacional público é que haja princípios jurídicos coincidentes, porque isso facilita a criação de uma ordem jurídica internacional. Esses princípios jurídicos, que são aplicáveis à ordem internacional, a maioria vieram do direito romano, tá? A maioria vieram do direito romano, como, por exemplo, a questão do pacta sunt servanda, o princípio da legalidade, do contraditório, são princípios jurídicos aplicáveis à ordem jurídica internacional e que o fato deles existirem ajudou na criação da ordem jurídica internacional. Do contrário, seria até possível, mas seria mais complicado. Ou você teria que criar um padrão do zero para o direito internacional público, ou você teria que escolher de um país, como acontece com outras questões, né? O fundamento básico do direito internacional é o consentimento. Por que o consentimento? Pronto, aqui eu vou me deter um pouquinho. Veja só, gente. O direito nacional, a ordem jurídica interna, ela é baseada na instituição, ou seja, o Estado institui normas e o cidadão é obrigado a cumprir. Já em regra, tem uma exceção que a gente vai ver no ponto 3, a partir da semana que vem, mas essa é a regra. Uma norma internacional, ela só produz efeitos se o Estado manifestar o seu consentimento expresso. Ou seja, em regra, uma norma jurídica de direito internacional público, ela não pode ser imposta, enquanto que no direito interno, vocês sabem que existe essa imposição. Por exemplo, nessa pandemia, nós fomos impostos a ficar em casa, a não trabalhar presencialmente, no caso da gente que é professor, enfim, uma porção de normas, né? Usar máscara, que tem aquela polêmica toda, né, de gente que não quer usar máscara ou que se acha melhor do que os outros para não usar. Então, o direito nacional instituído. Já o direito internacional, em regra, tem uma exceção que a gente vai falar no ponto 3, como eu disse, mas a regra geral é essa. Vocês sabem que no direito sempre tem a regra geral e sempre tem a exceção. Uma norma internacional só obriga um Estado após ele consentir expressamente, e esse consentimento tem que ser sem vícios, que vocês já devem ter estudado os vícios de consentimento, né? Como, por exemplo, a coação, e também esses vícios de consentimento, eles incidem sobre o direito internacional público. Pronto, vamos citar um caso concreto. Alguns de vocês, com certeza, já ouviram falar do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto é um tratado que regulamenta a emissão de gases atmosféricos de gases poluentes na atmosfera, melhor dizendo, né? Elaborando. Esse tratado, alguns países não ratificaram, tá? E nem podem ser obrigados a ratificar, porque se obrigar, aí já tem o vício de consentimento, né? Claro, pode haver a pressão internacional, do ponto de vista político, da imprensa, dos movimentos sociais, das ONGs, para que esses estados ratifiquem. Por exemplo, os dois principais poluidores, a China e os Estados Unidos, nunca ratificaram o Protocolo de Quioto. Por quê? Porque se eles ratificarem, eles podem sofrer sanções a partir do momento que eles ratificam. Percebam. Como o direito internacional público é baseado no consentimento, um Estado ele só fica obrigado a cumprir uma norma internacional após
manifestar esse consentimento, e esse consentimento tem que ser livre de vícios de consentimento, como a coação, no qual você obrigaria aquele Estado a ratificar aquela norma. Claro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, alguns estados, como a Califórnia, na época do governador Arnold Schwarzenegger, passou a adotar os procedimentos do Protocolo de Quioto, né? Mas por iniciativa da Califórnia no seu direito interno, ou seja, ela criou uma legislação estadual para adequar principalmente automóveis a emitir gases poluentes dentro daqueles limites, né, estabelecidos, etc, etc, etc. Então, gente, percebam aí, em regra, uma norma internacional só obriga um Estado se o Estado manifestar o consentimento expresso e prévio e fazer essa anuência, tá? Por que isso? Porque se o Estado manifestar o consentimento à norma, aí se aplica a regra do Pacta Sunt Servanda, que vocês conhecem muito bem de teoria geral dos contratos. Ou seja, o pactuado deve ser cumprido, que acaba sendo o princípio basilar da diplomacia internacional. Beleza. O Estado faz parte do protocolo de Quioto. Então, se ele não cumprir aquelas normas, ele vai sofrer sanções. Essas sanções variam, pode ser sanções econômicas, políticas, militares, de acordo com o tipo de violação e também de acordo com o tipo de organização que gere o Tribunal Internacional, que é responsável por essa norma. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, todos vocês, ou Convenção Americana ou Interamericana de Proteção de Direitos Humanos, todos vocês sabem que o Brasil é signatário desse tratado. Então, se o Brasil não cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil pode, e já foi várias vezes, condenado internacionalmente a indenizar vítimas de violação dos direitos humanos, a realizar ou deixar de fazer determinadas políticas públicas, né, que aí tem a obrigação de fazer e de não fazer, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos nunca ratificaram, até assinaram, mas nunca ratificaram o Pacto de São José. Então, eles não podem ser obrigados. Eles não podem sofrer nenhuma sanção com base no princípio do Pacta Sunt Servanda, perdão, que é o princípio basilar da diplomacia internacional. Entenderam essa parte, gente? Ela é muito importante para vocês compreenderem a disciplina. Deixa eu olhar se alguém aqui perguntou no chat. Obrigado aí, Beatriz, pela recomendação aqui, expressamente do livro do George Orwell. Né? Alguns de vocês têm alguma pergunta? Para o ponto 2, Andréia, você está falando do ponto 2, né? Mausoole. Aliás, leia o Mausoole. Posso, Bárbara? Como essa parte é extremamente importante, entendeu? Por isso que eu abri aqui para o chat de novo. Veja só, como eu disse, a regra é que uma norma internacional ela só obriga um Estado após o seu consentimento expresso, certo? Ou seja, o Estado precisa consentir. No caso do Pacto de São José, o Brasil se submete ao Pacto de São José porque o Brasil consentiu expressamente. O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em 1992. Repare que ele é de 69, né? Mas devido à ditadura, etc., só depois da Constituição é que o Brasil se obrigou. Então, como o Brasil consentiu com o Pacto de São José, se o Brasil não cumprir, aí se aplica o princípio do Pacta Sunt Servanda, ou seja, o Brasil pode sofrer sanções, pode ser condenado internacionalmente a indenizar, no caso do Pacto de São José, geralmente eles determinam indenizações e compensações para vítimas e familiares, e também que o Brasil realize ou deixe de realizar políticas públicas que tem a obrigação de fazer ou de não fazer, pode ser estabelecida, que violem os direitos humanos. Entenderam? Já os Estados Unidos, que não fazem parte do Pacto de São José, eles não podem ser obrigados, porque eles não ratificaram. Então, ó. E percebam, muitos estados, quando o tratado não interessa a eles politicamente, como a gente falou, o Pacto de São José, pronto, no caso dos Estados Unidos, né? Eles assinaram, mas não ratificaram o Pacto de São José da Costa Rica. Que não basta assinatura, precisa da ratificação, né? Aprovação interna e ratificação. Depois a gente vai detalhar o que é cada fase dessa no ponto 4. O protocolo de Quioto também.
Tá certo? Regra de jurisdição em que sentido, Beatriz? Quando o sistema da ONU ou interamericano. O sistema da ONU, quem for parte da ONU faz parte. Aliás, ficou tautológico, né? Desculpa aí. Não, a gente não vai entrar nesse detalhe, não, né? Tão aprofundado, a gente só fala no geral, porque também vocês têm direitos, vocês tiveram direitos humanos, né? Aqui, nessa turma de vocês. Ótimo. Então, a gente não passa esses detalhes. Agora, resumindo, o resumo é o seguinte: o sistema ONU, quem é parte da ONU, já está vinculado, para não usar o tautologismo, né? O sistema interamericano precisa, mesmo que você faça parte da OEA, precisa ratificação do Pacto São José. Agora, por outro lado, o sistema da ONU só produz relatórios e que tem aqueles relatórios de acompanhamento, inclusive o Brasil agora vai passar novamente pela revisão periódica, né, universal, mas é só relatório. É só declaração. Claro, isso tem um peso, porque informa que o país está violando direitos humanos naquele aspecto, entendeu? Mas, por exemplo, no sistema interamericano, com o Pacto São José, existe a emissão de sentenças judiciais, e essas sentenças judiciais, elas valem igual a uma sentença emitida por um juiz federal aqui no Brasil. Então, se eu pego uma sentença, por exemplo, há pouco tempo, há poucos anos, melhor dizendo, acho que foi 2018 ou foi 19, 1 ou 2 anos, o Brasil foi condenado a indenizar a comunidade indígena Chucuru de Pesqueira, pagar a indenização de US$ 1 milhão pelos problemas que eles tiveram, sabe? Também tem outras providências, né? Mas o Brasil foi condenado a pagar essa indenização de US$ 1 milhão. E aí isso é um título executivo judicial, né? Claro, vai para precatório, etc., aquilo que vocês sabem melhor do que eu, de execução contra a fazenda pública, mas eu tenho uma sentença. Ou seja, uma coisa que eu sei que eu vou receber, nem que seja lá no fim da vida, mas que a comunidade vai receber. Por outro lado, no sistema ONU é só declaração e relatório. Ou seja, eu tenho aqui o Brasil, está lá dizendo, é violador de direitos humanos dos povos indígenas. Mas eu não tenho como tomar uma providência jurídica concreta, entenderam? Então, esse é o problema do sistema ONU. Pronto, mais alguma dúvida? Senão a gente volta. Você já falei. Vamos agora ver, pessoal, a diferenciação entre o direito nacional e o internacional. O direito nacional, ele tem características que às vezes são contrárias, o contrário, perdão, do direito internacional. Por exemplo, no direito nacional existe uma relação de subordinação vertical, uma hierarquia formal das normas, parâmetros lógico-formais, sanções especificadas e centralização no Estado. Então, comentar cada uma dessas coisas, né? Subordinação vertical, ou seja, no direito nacional você tem o Estado, relação vertical é assim, né? Relação horizontal é assim. Relação horizontal é do mesmo nível, ou seja, entre iguais. Relação vertical, ela impõe hierarquia. Então, você teria o Estado aqui em cima e o cidadão embaixo. O cidadão é obrigado a cumprir as normas do Estado. A hierarquia formal de normas, vocês lembram bem da pirâmide kelseniana, né, no qual tem a Constituição no topo, e aí vai descendo, lei complementar, no caso do Brasil, legislação ordinária, normas regulamentares, como decretos, portarias, etc. Na verdade, nem foi Kelsen que inventou, foi Radbruch, né, mas foi ele que difundiu. Então, há uma hierarquia formal de normas que a gente vê bastante naquele sistema piramidal kelseniano, que vocês estudaram lá no comecinho do curso. Os parâmetros para resolução de conflitos, eles são definidos de forma lógica e formal, principalmente por um ramo do direito que eu não sei quase nada
e hoje em dia eu sei muito pouco. Porque vocês pensam, ah, o professor é doutor em direito, ele sabe tudo. Gente, não, não sei tudo. Eu sei muito da minha área, né? E da minha área eu sei, mas de outras áreas eu não sei muito. Por exemplo, o direito processual. O que eu estou falando desses parâmetros lógicos formais para a resolução do direito são definidos pelo direito processual. Como eu terminei a faculdade em 2004, vai fazer 16 anos, né? Eu estudei com outro código de processo e eu não me atualizei nessa área porque é uma área que não me interessa. Claro, eu sei que no novo Código de Processo Civil é de 2015, que ele trouxe algumas mudanças, que ele insistiu na resolução prévia dos conflitos, né, insistindo, por exemplo, naquela questão da mediação, etc. Mas eu não sei detalhes de mudanças, entenderam? Então a gente não sabe tudo e a gente tem que ter essa humildade e admitir que o sistema jurídico ele favorece que você se aprofunde na sua área, mas tudo nem seria possível você saber. Então, isso é bem interessante, né? Até eu lembro, pronto, o meu orientador do doutorado, que foi professor aqui na SES, professor Bruno Galindo, né, ele estava até falando, na minha orientação, disse, olha, você também é uma pessoa muito humilde. Ele disse, olha, hoje você sabe mais direito internacional do que eu sei, mas, por outro lado, eu sei mais constitucional. Bom, e como eu estou dizendo, esses parâmetros lógicos formais são definidos pelo direito processual. As sanções no direito nacional são especificadas, porque, como vocês devem lembrar muito bem do direito penal, você tem uma conduta e você tem uma sanção especificada dentro de determinado parâmetro para aquela conduta. Então, está lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos no Código Penal, né? E o direito é centralizado, o direito nacional, no Estado, porque só o Estado produz direito positivo. No direito internacional, vocês vão ver agora comigo, que é muitas vezes totalmente o contrário. Primeiro, a relação do direito internacional é a relação de coordenação horizontal, ou seja, imaginem aqui a sociedade internacional. Os estados, eles estariam, pelo menos do ponto de vista jurídico, porque econômico e política a conversa é outra e militar, mas eles estariam no mesmo plano. O Uruguai, que é um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes, que tem uma população mais ou menos equivalente à da zona metropolitana do Recife, né? O Uruguai é tão Estado soberano quanto o Brasil, que é o quinto país mais populoso do mundo, tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e que está entre as 10 maiores economias do mundo, com crise ou sem crise, né? Do ponto de vista jurídico, eles são estados soberanos na mesma medida. Claro, existe um peso econômico, existe um peso político, até demográfico, muito maior nesse exemplo que eu citei, mas juridicamente a relação seria de coordenação horizontal. A hierarquia de normas no âmbito do direito internacional é muito relativa. Por que ela é relativa? Porque, por exemplo, tratados, costumes e princípios gerais de direito têm o mesmo valor hierárquico no âmbito internacional. Nenhum é superior ao outro. E percebam que no direito nacional, tanto o costume quanto o princípio são fontes auxiliares, né? Os paradigmas ainda predominam os paradigmas materiais ou políticos para a resolução de conflitos. Claro, existe uma crescente importância de tribunais internacionais têm demandas importantes, mas boa parte dos conflitos internacionais ainda são decididos por questões políticas e não por parâmetros lógicos e lógico-formais do direito processual, né? A gente também tem uma descentralização, ou seja, não existe Estado mundial. A própria ONU, quando a gente visita, ressalta isso, que ela não é um Estado mundial, ela é uma entidade que tem um objetivo específico de ser uma associação entre Estados soberanos destinada a promover a paz mundial, né? Que já é muita coisa. Mas não há um Estado mundial que só aquele Estado produza direito. E aí percebam, o direito internacional, ele é produzido por todos os Estados soberanos, que tem quase 200, na medida que mantém relações entre si e com as organizações internacionais, que também têm aproximadamente 200. Então, é uma ordem jurídica toda descentralizada. Na ONU tem mais de 3 mil tratados registrados, e não tem todos, viu? Existem outros sistemas
de registratados no contexto, por exemplo, da OEA ou da União Europeia. Então, percebam como é totalmente descentralizado. E as sanções são difusas no âmbito internacional. Todo Estado soberano tem poder de sancionar outro Estado soberano diretamente se violar o seu direito. Então, esse poder sancionador é difuso, enquanto que no Estado ele é centralizado no Estado, percebam. Claro, aí existe um peso político, um peso econômico e militar nessas sanções difusas, né? Que elas podem ser da mesma natureza. Agora, os autores hoje, gente, eles criticam bastante o seguinte: eles acham que essas sanções, acham não, eles defendem que essas sanções só deveriam ser aplicadas se elas forem autorizadas por um tribunal ou por uma organização internacional, porque do contrário, cada estado se torna juiz da própria causa e isso gera, obviamente, confusões, isso gera arbitrariedades, né? No estado, ele sanciona diretamente outro estado que ele acredita que desrespeitou o seu direito, simplesmente porque ele tem poder para isso e impõe através da força, né? Então, é basicamente isso. Em relação a essa parte, vocês têm alguma pergunta dessa diferença entre direito nacional e internacional? Cadê? Deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma pergunta. Pronto. Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte? Podem fazer que eu estou olhando o chat, nessa diferença de direito nacional. Pronto, a hierarquia de normas no direito internacional ela é relativa porque não dá para fazer a mesma pirâmide que o direito nacional. Por exemplo, as três principais normas de direito internacional seriam os tratados, os costumes e os princípios gerais de direito. Tratados, costumes e princípios gerais de direito. Tem o mesmo valor hierárquico. Percebam que no direito nacional, costumes e princípios são fontes meramente auxiliares. Então, a hierarquia de normas é muito relativa, enquanto que no direito nacional, lá no topinho da pirâmide, está a Constituição, né? Então, é bem diferente, gente. Bom, a Júlia está aqui pedindo para repetir a questão do paradigma. No direito nacional, o paradigma de resolução de conflitos ele é lógico formal, definido pelo direito processual, porque o direito processual, como vocês sabem, eu disse melhor do que eu, porque vocês já estudam, e principalmente vocês que estão com essa preocupação da OAB, etc., vocês estão estudando bastante o direito processual, vocês estão estagiando, alguns de vocês já, todos, né? Todos. E aí vocês sabem que existem ali parâmetros lógicos formais de resolução de conflitos no direito processual. No direito internacional, os conflitos, a maioria dos conflitos, eles são resolvidos por questões políticas, por acordos políticos, entendeu? Que aí é um paradigma, não é lógico formal, é um paradigma material de resolução de conflitos. Então, muitas vezes a ONU não consegue resolver o problema e os estados fazem isso através de acordos políticos, etc., que muitas vezes prepondera sobre os tribunais internacionais. Um bom exemplo disso é no conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. A OMC não vai conseguir resolver, a Organização Mundial do Comércio. Os países vão ter que negociar entre si. E isso depende, por exemplo, de quem ganhar as próximas eleições americanas. Seja o Joe Biden, que está na frente das pesquisas, ou seja o Trump. 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 Bom, entendeu? Mais alguma questão, gente? Porque como eu vou fazer assim, eu vou ficar parando, como eu sei que alguns têm problemas, quando tem uma parte mais importante, a gente dá uma parada e pergunta se tem questões, já que vocês parece que não gostam de falar muito no áudio, né? Mas é bom que dá uma respirada. Esse assunto, repare que o ponto 2, acho que tem poucos slides, mas é extremamente importante para a compreensão. Se vocês não entenderem o ponto 2, vocês não vão entender a disciplina. Pronto, então, prosseguindo aqui, deixa eu olhar, são 6 slides, né?
ponto 2. Mas eu demoro para dar por conta disso. Eu vou parando, né? Respirando e perguntando. Bem, pessoal, agora a gente vai ver as teorias de fundamentação do direito internacional. Existem duas teorias de fundamentação do direito internacional: o monismo e o dualismo. Né? No dualismo, se diz que há uma independência entre o direito nacional e internacional. A ordem jurídica nacional é independente da ordem jurídica internacional. Ela é defendida por autores como Heinrich Trippel, alemão, e Dionísio Asiloti, italiano. Essa teoria é a mais antiga, é a mais rejeitada hoje pela literatura ou doutrina, né, nessa área que gosta de usar o termo literatura. E nos países que adotam dualismo, depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, alguns trechos. Nos países que adotam dualismo, para um tratado entrar em vigor, esse tratado ele precisa passar por um processo de incorporação, através do qual ele se torna legislação ordinária. Mas perceba, não é ter força de legislação ordinária, ou seja, preciso pegar o tratado, fazer um procedimento de incorporação para transformá-lo em direito interno. E aí as ordens jurídicas são independentes, porque o direito internacional ele só passa a viger no direito nacional depois que ele for transformado em direito nacional. Na prova de vocês, eu gosto de colocar o trecho de a legislação, geralmente da Constituição de um país, para vocês explicarem e analisarem se ali existe o dualismo ou se ali existe o monismo. Então, percebam, no dualismo, há essa relação de independência entre o direito nacional e internacional, e uma norma internacional, ela só passa a ser vigente depois dela ter sido incorporada e transformada em legislação interna. O monismo é o contrário, né? No monismo diz que existe uma relação entre o direito nacional e internacional, porém pode prevalecer um ou outro dependendo do tipo de monismo. Uma dica que a gente dá é o seguinte: sempre que se fala em hierarquia, se a legislação de um país falar em hierarquia, é porque já é monista. Porque no dualismo não há que se falar em hierarquia, porque se eu preciso transformar o tratado internacional em legislação interna, ele vira legislação interna e acabou-se. Ele não tem força de legislação interna, ele se torna legislação interna. Percebo que a diferença é sutil, mas às vezes, e depois eu vou mostrar isso aqui, não sei se vai dar tempo da gente ver hoje, até porque esse assunto é muito importante para a gente deixar para ver num dia só, no corre-corre, e a gente tem tempo, né? Então, vocês vão notar o seguinte: se tem lá naquela Constituição, precisa ser incorporado, precisa ser transformado, mas se estabelece a hierarquia monista, se exige, pronto, vamos aí, que às vezes, dependendo do tipo de monismo, ele é muito parecido com o dualismo. Então, se exige, por exemplo, a incorporação e a transformação do tratado em lei, para ele entrar em vigor no país, ele é dualista. Já se há uma hierarquia, uma relação de hierarquia, os tratados vão ser aprovados, passam a ter força de lei ordinária, mesmo que seja legislação ordinária, mas aí é uma relação de monista, porque o tratado ele passa a ter força de, não significa que ele seja legislação interna. Bom, existem basicamente três tipos de monismo. Lembrando, o monismo, né, estabelece que há essa relação entre o direito nacional e internacional, eles estão juntos. Existe o monismo com prevalência do direito internacional, que é aquele defendido por Kelsen, e que é chamado monismo internacionalista ou kelseniano, né? Nesse monismo, o direito nacional e internacional estão juntos, porém se dá prevalência ao direito internacional, e as normas de direito internacional têm hierarquia, ou de legislação supralegal, por exemplo, abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, ou de norma constitucional. O segundo tipo de monismo é aquele que dá prevalência do direito nacional, que é também chamado legalista
ou da realidade, depende do autor. Monismo nacionalista, monismo legalista, monismo da realidade. Depende do autor. Nesse tipo de monismo, o direito nacional e o direito internacional estão juntos, mas sempre prevalece o direito nacional. Por exemplo, nesses países que adotam esse tipo de monismo, os tratados internacionais geralmente valem como legislação ordinária. Numa prova, os alunos geralmente eles confundem muito o monismo legalista com o dualismo. Mas percebam, no monismo legalista ou nacionalista, o tratado tem força de lei ordinária, mas a ordem jurídica internacional está junto ao direito nacional. Já no dualismo, ele precisa ser transformado. Então, há uma diferença sutil. Pronto, eu vou fazer o seguinte: no exercício, que eu vou deixar à tarde, eu vou colocar, já está pronto, por sinal, só falta eu colocar lá no Moodle à disposição de vocês, mas hoje à tarde eu já faço isso. Que ontem eu não tive tempo, eu fiz, juntei, mas não consegui colocar. Porque esses primeiros dias é muito corrida, a gente tem questão TCC, etc., para ver, que a gente ainda está um pouco se orientando, né? Sim, gente, mas como eu estava dizendo aqui, eu vou colocar 5 constituições e trechos de legislação de países, e ali vocês vão ter basicamente todos esses tipos para vocês perceberem a diferença básica de cada um para cada um, tá certo? Então, aí semana que vem eu comento. Eu não vou comentar hoje, porque eu quero que vocês dêem uma olhada. Inclusive, vocês podem testar, né? Lembrando que vale meio ponto, mas independente do número de questões. Aí, semana que vem, a gente dá aquela discussão. Diz assim, professor, por que esse era monista legalista ou nacionalista e não era dualista? Aí a gente vai lá no detalhe, diz, por isso e por isso. E terceiro é o monismo dialógico, que pede a aplicação da norma mais favorável em relação aos direitos humanos, que foi criado por Mausole, né? Criada a categoria doutrinária, obviamente que ele existia independente de Mausole, mas Mausole criou essa categoria doutrinária através da tese de doutorado dele, né? No monismo dialógico, você dá prevalência à norma mais favorável em relação a direitos humanos, seja a norma nacional ou seja a norma internacional. É um monismo que sempre dá prevalência aos direitos humanos, né? A jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal consolidou a ideia de que o Brasil adotava o chamado dualismo moderado, perspectiva criticada pela doutrina e que tem mudado a partir de novas decisões. Olha, gente, sempre os autores de concurso, muitos autores de concurso repetem essa história de que o Brasil é dualista moderado, devido à jurisprudência de 1977, no qual o Supremo se declarava que o Brasil era monista moderado, porque o Brasil precisaria de um decreto de promulgação para os tratados internacionais entrar em vigor no nosso país. Porém, aí a gente precisa considerar o seguinte: isso era na ordem constitucional em 77, que era da ditadura, ou seja, era aquela que se baseava na emenda constitucional número 1 de 69, ou seja, era uma norma de um período de exceção. Segundo ponto, a partir da Constituição de 88, em nenhum dispositivo constitucional se exige mais esse decreto de promulgação para um tratado entrar em vigor no Brasil. Por outro lado, continuam fazendo esse decreto de promulgação, mesmo não havendo previsão legal para tanto, previsão constitucional para tanto. Eu acho que mantiveram assim, porque foram fazendo, sabe, e acabaram deixando para lá. E, então, se a gente analisar decisões mais novas do STF, a gente vai ver claramente que o Brasil já não é mais esse dualista moderado, embora o STF não tenha colocado taxativamente a qual corrente o Brasil se filiaria. E, pelo contrário, o STF bagunçou bastante essa perspectiva de vigência dos tratados no Brasil. A decisão que eles emitiram, com o voto vencedor do ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, foi uma decisão horrível e que gerou muita confusão, mais do que esclareceu em relação a essa problemática, né? Como eu estava falando aqui, a Ordem Democrática Constitucional de 88
não exige decreto de promulgação para tratados internacionais, embora o executivo continue emitindo tal norma. Eles continuam fazendo, mas não tem previsão para isso. Era do regime anterior, né, que era o regime de exceção da época da ditadura militar. E uma coisa, pronto, uma das coisas que eu mais gosto nessa disciplina é que para essa disciplina, e é preciso falar isso no ponto 2, e depois eu vou continuar repetindo, o que o STF diz, pessoal, não é a verdade e a vida, porque em outras áreas, direito civil, direito penal, enfim, direito constitucional, o que o STF diz é verdade e a vida. Aqui não, por quê? Simplesmente a disciplina não é direito internacional brasileiro, percebam. Direito internacional brasileiro, é direito internacional público. Então, vocês vão notar que os autores dessa área, eles têm uma postura muito mais crítica em relação ao que o STF diz, e a própria análise deles tem mais peso, porque, por exemplo, pensem nos tribunais internacionais que o Brasil se submete. Inclusive, vários desses tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já criticaram expressamente várias decisões do STF. Então, o que o STF diz aqui não é tão importante. Claro, a gente sabe o que o STF diz, a gente comenta o que o STF diz. É porque, muitas vezes, o autor de concurso, ele acha que os professores de concurso dessa área, parece que eles não são pessoas que têm muito conhecimento efetivo dessa área e ficam repetindo o mantra de que o STF coloca é verdade e vida. Não. Sim, e um detalhe bem interessante, né? A emenda constitucional número 45 de 2004 aproximou o Brasil da doutrina monista dialógica ao dar status de emenda constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com devido quórum, né? Esses tratados internacionais sobre direitos humanos, eles passaram a ter uma supremacia, né, sendo aprovado com quórum de emenda constitucional, como alguns de vocês devem lembrar. Pronto. Vocês têm alguma pergunta? Semana que vem a gente termina esse assunto. Podem fazer, gente. Se vocês tiverem alguma questão, quiserem perguntar alguma coisa. Esse assunto é extremamente importante. Eu recomendo que vocês leiam também Waller, principalmente. É quem melhor fala sobre esse assunto, né? Até porque na tese de doutorado dele ele discutiu profundamente essa temática de monismo e dualismo, essa questão da posição do Brasil, a análise da decisão do STF. A decisão do STF. Veja só, Beatriz, o problema do Brasil é o seguinte: não tem como a gente dizer que ele é exatamente monismo, monista dialógico, porque o Brasil tem vários sistemas de vigência de tratados, e isso eu vou aprofundar com vocês semana que vem de forma mais remoída, porque, como eu estou dizendo, quando é um assunto extremamente importante, eu não gosto de dar de uma vez só. Mas é o seguinte: o Brasil acaba, de acordo com a posição do STF, o Brasil tem 3 sistemas de vigência de tratados. E esses sistemas acabam sendo simultâneos, que não tem como você classificar de uma forma só. E por isso que vem a questão tanto da Beatriz quanto do Luiz Henrique. Porque, por exemplo, e a gente vai, não se preocupe que eu vou voltar nisso semana que vem, tá? E tem lá nos slides. Na posição do STF, que foi o voto vencedor do ministro Gilmar Mendes, um tratado internacional no Brasil ele pode valer como norma constitucional, se ele for tratado sobre direitos humanos que for aprovado com um quórum de emenda. Ele vale como norma supralegal, se for outro tratado sobre direitos humanos que não tenha sido aprovado com esse quórum de emenda, e ele vale como norma ordinária, que são os tratados em gerais, que aí vem a pergunta que Luiz Henrique está fazendo no chat, né? Do humanismo nacionalista, ou seja, o tratado vale como legislação ordinária. Essa é a posição do STF dentro daquele voto do caso do depositário infiel, que foi nessa decisão que o STF disse que não haveria mais prisão de depositário infiel no Brasil, gente. Que até então havia. Por quê? Os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles só permitem
a prisão do depositário, aliás, eles só permitem por dívida a prisão por alimentos, depositário infiel não, certo? E qual é o problema disso? O problema é o seguinte, percebam como o voto de Gilmar Mendes foi contraditório. Na decisão dele, que foi o voto vencedor, ele disse que no Brasil só poderia, por força dos tratados, ter prisão civil por alimentos. Beleza. E ele diz o seguinte, que os tratados internacionais impedem a prisão do depositário infiel. Concordo. Por outro lado, os tratados internacionais que discorrem sobre a prisão do depositário infiel, no próprio voto dele, valeriam como norma supralegal, que seria o pacto, ele cita o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de Nova York. Esses dois tratados eles não foram aprovados com quórum de emenda, eles são anteriores à emenda 45 de 2004. Beleza, estão acompanhando o raciocínio. E aí eu pergunto ao doutor Gilmar, como um tratado que vale como norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, revoga a prisão do depositário infiel, sendo que a prisão do depositário infiel era matéria constitucional. Ele não responde isso. Eu li o voto dele todinho, feito dizia Luiz Gonzaga, de cabo a rabo, né? E ele não responde. Ele não responde isso. Ele cita o Código Civil, ele cita o Código de Processo Civil da época, né, que ainda era o Código de 73, mas ele não explica não, gente, como é que se faz esse milagre, já que vocês devem saber disso, a prisão do depositário infiel era prevista na própria Constituição. O Brasil não admitiria prisão civil prisão por dívida, salvo alimentos e depositário infiel. Perceba como o voto foi mal feito. Parece que ele esqueceu que era a previsão constitucional. Então, o Brasil tem 3 sistemas de esse tratado. Pode valer como norma supralegal, se for tratar esse tratado. Pronto, o Pacto da Costa Rica, de acordo com o voto de Gilmar Mendes, vale como norma supralegal. Então, problema, gente, problema. E aí é interessantíssimo vocês lerem a análise que Mausoli faz dessa situação toda. Vocês podem pegar o livro, tem lá a edição 2020, que fala sobre essas teorias de fundamentação. Dê uma lidinha para ver. Né? Dê uma lidinha. E aí, semana que vem, a gente termina esse assunto e dá uma remoída. E vocês, hoje à tarde, vocês já dão uma olhada no exercício de fixação, que eu vou colocar legislação de 5 países diferentes da maioria dos continentes, para que vocês possam dar uma olhada lá, tá certo? E aí, semana que vem, aí eu explico. Ó, isso aqui é monismo nacionalista por isso aqui é dualismo por isso outro, tá certo? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Por nada, gente. Por nada. Nada. Então é isso. É, um bom final de semana para vocês. Até a próxima. À tarde eu converto. Não, sem problema, Alani. Fala para ela que depois ela entra no Moodle, assim que ela conseguir resolver e dá uma olhada, tá? Nesse vídeo e também nos exercícios que a gente passar. Não, sem problema. Que a Turing estava falando aqui, né? Sem problemas. Igualmente, gente, que a Turing voltou. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau.